Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha aí, né, através da nossa programação, vamos dizer assim, e especialmente na nossa página, né, no nosso grupo, A Bíblia Revelada. Como é de praxe, sempre informamos que a nossa missão não é discriminar, a nossa missão não é ridicularizar ou constranger alguém. A nossa missão é mostrar o que realmente a Bíblia diz. Porque temos observado através dos tempos que a maioria de nós lemos o que a Bíblia não diz, dizemos o que a Bíblia não diz, lemos o que não está na Bíblia, ou, lemos no sentido de acrescentar ou de distorcer aquilo que está na Bíblia. Exemplo, no nosso vídeo, o primeiro vídeo que nós estamos falando aí sobre revelando o Apocalipse, nós vimos que, no geral, a ideia é que a revelação do Apocalipse é de Jesus Cristo, quando, na verdade, o versículo diz com clareza, é só prestar atenção e ler com atenção. E o versículo diz com clareza que a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo. A revelação do Apocalipse é de Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo recebeu essa revelação, né? Por sua vez, através do seu anjo, as notificou a João, né? E hoje aí o versículo 2, né, diz aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, o Cristo, e de todas as coisas que viu. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, o Cristo, e de todas as coisas que viu. O versículo 2, por sua vez, enquanto o versículo 1 mostra que a revelação do Apocalipse não é de Jesus Cristo e sim do Pai, o versículo 2 nos mostra que João, ele tem uma missão de via dupla, ou seja, ele traz para nós revelação tanto do Pai como de Jesus. O texto diz aí que ele testificou da palavra de Deus. Esse testificou que João testifica da palavra de Deus, ele está se referindo, o texto está se referindo ao chamado Antigo Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Essa é a palavra que João tinha na sua época para testemunhar. Essa era a palavra que João tinha na sua época para testificar, né? Então ele testifica da palavra de Deus, ou seja, ele testifica ao seu povo da sua época, aos seus ouvintes, aos seus contemporâneos, a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus que João testificava, que levou ele inclusive a ser exilado na ilha de Pátimo, onde ele recebeu a revelação do Pai por meio de Jesus Cristo e trouxe para nós? A palavra que ele se refere, a palavra que ele testificava, é a palavra do Antigo Testamento, ok? E ao testificar dessa palavra do Antigo Testamento, ele então foi exilado na ilha de Pátimo, onde, por causa do testemunho, por causa dele testemunhar a palavra de Deus, ele foi levado para lá.
E como consequência dele ter sido levado para a ilha de Pátimo para ser exilado, eu não vou entrar em detalhes, né? Existem detalhes aí, eu não vou entrar nos detalhes, né, de livramentos que Deus deu para João, né? Então ele tem o testemunho de Jesus, tá? Esse testemunho de Jesus se refere ao tempo em que Jesus ressuscitou, o Pai o ressuscitou dos mortos, né? E ao ser ressuscitado dos mortos pelo Pai, Jesus sobe e ele tem, né? Ouve as instruções do Pai, ele atende às instruções que o Pai lhe passou e ele traz essa revelação, que agora não é do Pai, mas o testemunho de Jesus que o próprio João viu. Está aí no versículo. As coisas que João viu são testemunhos de Jesus Cristo. A revelação que ele trouxe é a revelação do Deus Pai. O testemunho, né, que ele testificou da palavra de Deus é o Antigo Testamento, chamado Taná, tá certo? Chamado Antigo Testamento. E o testemunho de Jesus é aquilo que ele viu dentro do seu contexto, da sua vivência, da sua era. Ou seja, os acontecimentos que aconteceram com Jesus enquanto ele esteve na terra e agora ele sobe ao céu, segundo Atos capítulo 2, versículo 11, ele sobe ao céu, que inclusive voltará da mesma forma que subiu, tá certo? Ele então, ou melhor, capítulo 1, versículo 11, João, então, ele tem agora o testemunho de Jesus. Então, são duas coisas que o versículo 2 está dizendo aí, que João tem a missão. No passado, ele foi preso, foi exilado por causa de testificar da palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento. E agora, ele tem uma missão do presente, que é testemunhar, né, aquilo que ele mesmo vivenciou, aquilo que ele mesmo, como discípulo amado, vivenciou na sua vida com Jesus. E agora, quando lá no capítulo 4, verso 1, ele é convidado a subir ao céu, ao lugar, né, onde Deus se concentra, que é chamado de trono de Deus, né, que é um local onde Deus se concentra, porque Deus é espírito e como espírito ele não tem um trono de assentar como nós, no nosso contexto, né, chegasse como eu estou sentado aqui nessa cadeira, né, Deus não existe isso aí para Deus, porque ele é espírito, e espírito é espírito, tá certo? Espírito não tem, no caso de Deus, ele não tem corpo. E pelo fato de ele não ter corpo, então ele não senta. Quando a Bíblia fala de Deus assentado, está se referindo à linguagem, o sentido é concentrado. É da mesma forma como você faz um suco, por exemplo, e aí, com o tempo, os corpos, né, os resíduos daquele suco se assenta, se condensa, se concentra. Essa é a ideia de trono de Deus no Apocalipse, tá? E aí nós encontramos aí que João, ele tem duas missões, né? Ou seja, o versículo 2 está mostrando João em dois estados, né? No passado, quando ele testificou da palavra de Deus, se referindo ao Antigo Testamento, e agora ele tem o testemunho de Jesus Cristo, que é aquilo que ele viveu, vivenciou com Jesus, e agora, ainda em uma terceira instância, ele tem as coisas que ele viu, ou seja, quando lá no capítulo 4 Deus o chama, né,
ao céu, vamos dizer assim, e lá então ele vê uma série de acontecimentos que agora, com Jesus Cristo assentado à direita do Pai, conforme a expressão bíblica, há um mover no céu, há uma, digamos assim, uma administração no céu e que João está vendo. João ele foi convidado para ver, para participar desses acontecimentos futuros. Tá? Então, o versículo 2 ele está mostrando exatamente que João testificou da palavra, isso é o Antigo Testamento, tá certo? Por ele testificar da palavra, o Antigo Testamento, ele foi levado para a ilha de Pátimo para ser morto, né? E dentro de Pátimo, então, ele tem a revelação, quando o anjo, como está no versículo 1, o anjo de Jesus Cristo traz para ele, lá na ilha de Pátimo, tá certo? As coisas relacionadas à experiência na nova dimensão de Jesus com o Pai, porque aqui na Terra foi uma dimensão, mas agora com o Pai é outra dimensão. E João agora ele tem a missão de dar o testemunho, tanto daquilo que ele vivenciou como discípulo amado do Senhor Jesus, como também as coisas que ele viu e ouviu. Esse é o sentido, essa é a lição aí do versículo, a interpretação, né, aí do versículo 2, ok? Então fica aí registrado para você. O versículo 1 mostra para nós que a revelação do Apocalipse não é de Jesus, a revelação do Apocalipse é de Deus o Pai, e que Jesus traz essa revelação, tá certo? À tona, e através do seu anjo ele comunica a João, tá certo? E agora João, ele tem a missão, né? O versículo 2 está falando aí que João, ele foi preso, foi exilado por causa do testemunho da palavra, ou seja, o Antigo Testamento, e agora ele tem também o testemunho de Jesus, a sua vivência no seu cotidiano, que ele viveu com Jesus, e a revelação do que ele viu em Cristo, né? Com Jesus ou em Jesus, a partir do momento que o Pai ressuscita Jesus e o leva, né, ao céu, e ele agora, juntamente com o Pai, no mesmo nível, digamos assim, de essência, né, com o Pai, ou seja, espírito, né, na dimensão espiritual, ele agora tem uma nova ênfase, um novo trabalho, uma nova, ou seja, a continuação da sua missão numa nova dimensão. E João vê isso tudo. E ele então transmite para nós aqui no livro do Apocalipse, ok? Entendendo que a revelação do Apocalipse é do Pai. E Jesus Cristo, que é o representante do Pai, Jesus Cristo que é, como diz o apóstolo Paulo, é a forma visível do Deus invisível. Jesus Cristo, ele sendo, né, a maneira de Deus ser conhecido, porque, segundo a própria palavra, a palavra de Deus estava na boca de Jesus Cristo, e ele falou tudo aquilo que o Pai determinou que ele assim o falasse, ele então falou e ensinou, e João agora está com a responsabilidade, né, de transmitir tudo isso para a igreja, tudo isso para o povo de Deus, ok? Então tá aí, fica aí mais essa reflexão para nós aí do livro do Apocalipse, desvendando ou revelando o livro do Apocalipse, e numa próxima oportunidade a gente volta dando continuidade aí com a nossa reflexão, ok? Fique na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.